É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice deste trimestre, o segundo trimestre de 2019, onde nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus resolveu fazer temas diferentes entre o livro de apoio e a revista da Escola Bíblica Dominical. As lições 11, 12 e 13 da revista são diferentes dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de apoio. Por isso, nós fizemos 3 apêndices com os 3 capítulos do livro de apoio. E até tratamos nas gravações como lição 11, lição 12 e lição 13. Na verdade, é o capítulo 11, capítulo 12 e o capítulo 13 do livro de apoio. Mas além destes temas, destes 3 apêndices, nós também, sempre a título de colaboração com os professores da Escola Dominical, para dar, inclusive, subsídios complementares, resolvemos fazer um outro apêndice, esse 4º apêndice, que tem como título Os Dois Templos e o Tabernáculo, diferenças entre si e suas implicações tipológicas. Nós estamos estudando a respeito do tabernáculo, mas resolvemos fazer um breve estudo, um estudo que é muito profundo, mas para não que daria aí muitas aulas, vamos fazer uma espécie de um sumário. O nosso esboço está um pouco alentado, mas vamos falar sobre os 2 templos que sucederam o tabernáculo. Qual as diferenças entre os templos e o tabernáculo? Entre os 2 templos entre si? E o que estas diferenças têm de tipologia? Nós já vimos que o tabernáculo, ele tipifica Cristo, tipifica cada um de nós, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E também, os 2 templos, eles também edificam os 2 templos, eles edificam, eles tipificam, né? Eles têm simbologia, eles substituem o tabernáculo, a essência tanto do tabernáculo, quanto do primeiro templo, quanto do segundo templo, é a mesma, mas houve algumas diferenças, algumas peculiaridades entre estas 3 edificações, e por isso nós vamos ver quais eram estas diferenças e o que elas significam tipologicamente no plano de Deus para a salvação do homem. Nós escolhemos como texto áureo deste apêndice 1 Reis 8 e 27, as palavras de Salomão na dedicação do primeiro templo. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão edificou o primeiro templo, não porque quisesse limitar Deus e colocar Deus, engaiolar Deus no templo. Deus é muito maior do que qualquer templo. Mas aquele templo foi construído com a aprovação divina, para que Deus se fizesse presente no meio do povo, como já tinha sido se feito presente no tabernáculo. E a construção deste primeiro templo, que depois foi destruído por Nabucodonosor, e depois foi construído um segundo templo, 70 anos depois, que também foi destruído no ano 70. Estes 2 templos, assim como o tabernáculo, falam de Cristo, falam da igreja, falam da nossa vida espiritual e até mesmo as diferenças. E é nisto que iremos focar, as diferenças que havia nestes templos em relação ao tabernáculo, nos trazem preciosas lições espirituais. Quando o povo entrou na terra prometida, o tabernáculo
que era montado e desmontado ao longo dos 40 anos em que Israel esteve no deserto, o tabernáculo foi montado em Gilgal. Gilgal foi o primeiro lugar que Israel acampou na terra prometida. Nós vemos isso no livro de Josué, no capítulo 4 e no versículo 19. Lá está escrito: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Então, foi o lugar onde eles acamparam. E se eles acamparam em Gilgal, o tabernáculo estava ali, foi montado em Gilgal, porque o povo acampava ao redor do tabernáculo, como havia determinado Moisés por ordem de Deus ao povo. E você vê isso no livro de Números. Depois que o povo conquistou boa parte da terra, nós sabemos que Josué não conquistou toda a terra. Tendo envelhecido, ele parou de conquistar a terra, de chefiar o exército, não nomeou sucessor e incumbiu cada tribo de conquistar o que faltava para a sua herança. Neste tempo, o tabernáculo foi retirado de Gilgal e levado até Siló. É o que nós vemos lá em Josué, capítulo 18, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Dizem os estudiosos que o tabernáculo ficou em Gilgal 14 anos. Depois foi levado para Siló, ou Shiló, que palavra cujo significado é descanso. E ali o tabernáculo foi erigido, ali foram feitas as sortes, divididas por sortes, partilhada a terra ao quinhão de cada tribo, e ali o tabernáculo ficou até os dias de Eli. Foram cerca de 369 anos em que o tabernáculo ficou em Siló. E ele só deixou de ficar em Siló porque o povo pecou sobremaneira. A verdade é essa. Deus desamparou o tabernáculo de Siló. O pecado cometido durante todo o período dos juízes, e ali Eli foi o penúltimo juiz, mas a verdade é que os filhos de Eli eram extremamente pecadores. Nós vemos isso no primeiro livro de Samuel. E Deus, então, devido à má conduta de Finéias e Ofni, que eram os filhos do sumo sacerdote Eli, que também era o juiz de Israel, Deus desamparou o tabernáculo de Shiló. Foi Deus quem desamparou. Quem diz isso é o salmista. Lá no Salmo 78, no versículo, e vamos ler a partir do versículo 56. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Lemos até o versículo 64. O salmista aqui, que é Asaf, ele
explica que o tabernáculo em Siló se desfez por causa do pecado do povo. A verdade é que, numa guerra com os filisteus, os anciãos de Israel resolveram levar a arca, que era o símbolo da presença de Deus, que ficava no lugar santíssimo, para o campo de batalha, o que nunca havia acontecido antes. Era contra a lei fazer isso, porque eles achavam que, a arca estando no campo de batalha, a vitória era certa. Pois foi o que aconteceu. Finéias e Ofni levaram a arca até o campo de batalha, o povo festejou que a arca estava lá, os filisteus temeram porque a arca estava lá, mas o resultado é que Israel foi ferido, foi derrotado, porque a arca não podia ser considerada um amuleto, como hoje em dia muitas pessoas estão cultuando a arca. E aqui nós temos uma passagem bíblica que mostra claramente que a arca não era um amuleto, não era uma garantia de vitória. A garantia de vitória é viver obedientemente, é fazer a vontade de Deus. E a arca foi tomada pelos filisteus e nunca mais o tabernáculo em Siló se manteve. A verdade é que Eli morreu naquele mesmo dia seus filhos Finéias e Ofni foram mortos. Eli, ao saber da notícia de que a arca tinha sido tomada, estava sentado numa cadeira, caiu da cadeira e morreu, quebrou o pescoço, e a sua nora também morreu, ela que estava grávida, e ela teve um filho e deu o nome do filho de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. A arca nunca mais voltou para Siló. A Bíblia diz que a arca foi tomada pelos filisteus, ficou 7 meses com os filisteus. Como Deus colocou uma série de pragas sobre os filisteus, eles devolveram a arca foi levada por um carro de bois até a cidade de Bet-Semes. Lá o povo viu a arca, tocou na arca, abriu a arca, e entendemos que foi ali, naquela oportunidade, que se saiu da arca a vara de Arão e a porção de maná que haviam sido colocados na arca, e em razão disso, mais de 50 mil pessoas morreram em Bet-Semes, e os moradores de Bet-Semes, com medo da arca, pediram para que seus vizinhos de Kiriat Jearim pegassem a arca. E a arca ficou em Kiriat Jearim durante décadas, porque ela só foi levada para Jerusalém já no reinado de Davi. Quando Davi conquistou Jerusalém, ele leva a arca para Jerusalém. O restante do tabernáculo, nós vamos encontrá-lo nos dias de Saul, na cidade de Nobe, onde estava o sumo sacerdote Amaleque, com quem inclusive Davi vai conferenciar quando começou a sua fuga de Saul. E depois nós vamos encontrar as peças do tabernáculo em Gibeão, onde Salomão fez sacrifícios, né, por estar ali em Gibeão. Então, nós vemos que o tabernáculo, então, pelo menos nestas duas cidades, ele se apresentou, e não de forma completa. Porque em Nobe a arca não estava. Também em Gibeão a arca não estava. Davi, depois de trazer a arca para Jerusalém e a colocou numa tenda ao lado do seu palácio, ele resolveu construir o templo. Resolveu construir um templo para ali reunir todas as peças que eram do tabernáculo. Mas Deus não o permitiu, porque Davi havia derramado muito sangue e Deus não queria de forma alguma que a sua imagem estivesse vinculada à guerra, ao derramamento de sangue, à morte. Deus é um Deus de paz e ele quer vincular o seu nome à paz, à prosperidade, à harmonia. E é por isso que quem construiu o templo foi Salomão, cujo nome já quer dizer paz. Salomão foi quem construiu o templo, mas este templo, ele foi construído segundo um modelo, segundo um risco, uma planta que foi feita por Davi. Davi foi quem fez esta planta. Você vê isso lá em 1 Crônicas,
capítulo 28. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, nós vemos que foi Davi quem fez a planta do templo. Veja o que está ali, 28:11. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. Então Davi fez uma planta. E aqui nós já temos uma diferença entre o tabernáculo e os templos. É que o tabernáculo foi feito segundo o modelo dado por Deus a Moisés. Moisés apenas escreveu o que ele viu, o que Deus lhe mostrou no monte. Aqui não, aqui Davi mesmo, por criatividade sua, ele elaborou a planta do templo, que não tinha só os elementos do tabernáculo, mas tinha outros elementos. Veja bem que havia casarias, tesourarias, cenáculos, recâmaras, né? Então havia toda uma parte a mais, uns acréscimos com relação ao templo. Mas cuidado, que eu mesmo vi pesquisando, fazendo este estudo, pessoas querendo, com base nisto, justificar a colocação de inovações e de modernismos na igreja. Dizendo, olha, Moisés recebeu um modelo de Deus, mas os anos passaram e Davi, quando fez a planta do templo, já era uma planta mais bem elaborada, que tinha alguns acréscimos, uma planta atualizada com o tempo. E aí eles partem disto para dizer, é por isso que a igreja tem que se modernizar, tem que estar de acordo com o tempo. Meu irmão, minha irmã, tal pensamento é falso. Mas Davi não fez acréscimos? Fez. Mas fez pela vontade dele? Fez por causa dos novos tempos? Não. Veja bem o que está escrito neste mesmo capítulo 28 de 1 Crônicas, no versículo 19. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. Davi não fez da cabeça dele. Davi fez por orientação divina. É verdade que lá no Monte Sinai, Deus mostrou a planta para Moisés e ele simplesmente a copiou. Aqui não, que Deus nada mostrou a Davi, mas inspirou Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um profeta de Deus, era alguém que era visitado pelo Espírito Santo. E ele diz que foi por mandado do Senhor que ele fez todo o risco, inclusive os acréscimos. E isso é reforçado no segundo livro das Crônicas. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, quando a Bíblia fala do rei Ezequias, que reabriu o templo, que tinha sido fechado pelo seu pai, o rei Acás, quando ele foi organizar o serviço do louvor, olha o que está escrito, 2 Crônicas 29 e 25. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi
e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Haviam se passado praticamente 300 anos quando Ezequias reabre o templo, mas ele manda repetir tudo quanto havia sido estabelecido por Davi. Os tempos eram outros, a tecnologia era outra, mas Ezequias não ousou inovar, inventar. Não, por quê? Porque o que Davi fez naquele risco era por ordem do Senhor. E quando o Senhor faz, a Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, meus irmãos, é exatamente o contrário deste pensamento modernista que eu acabei de falar. O fato do templo ter diferenças em relação ao tabernáculo não nos permite mudar a palavra de Deus. As diferenças existiam, mas foram por ordem de Deus. E por isso elas foram estabelecidas. E quando Deus não mandou, como aqui no caso de Ezequias, não houve mudança, apesar dos tempos serem outros. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o templo tinha diferenças em relação ao tabernáculo, mas essas diferenças foram ordenadas por Deus. E estas diferenças, por serem ordenadas por Deus, nos trazem lições espirituais. Quais são as diferenças entre o tabernáculo e os dois templos? Nós estamos falando aqui do templo de Salomão, que é o primeiro templo, mas depois nós temos o templo de Zorobabel, que é o segundo templo, que foi reformado por Herodes. É bom que a gente não confunda. Há muitas pessoas que pensam que são 3 templos. O templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Não, o templo de Herodes é uma reforma do templo de Zorobabel. É verdade que Flávio Joséfo diz que a reforma de Herodes foi tão ampla que, na verdade, houve uma substituição do templo. Mas é o segundo templo. Não é um novo templo. Não foi derrubado um para ser construído o outro. Ele foi sendo modificado, até que no final, diz Flávio Joséfo, as poucas estruturas ainda, quando terminou a obra da reforma, foram retiradas, removidas. O terceiro templo está para vir e será construído com permissão do anticristo. Mas isso é outro assunto para outro dia. Então, quais são as diferenças entre o tabernáculo e os dois templos? E depois nós vamos falar das diferenças entre os templos. A primeira diferença é que o tabernáculo é uma construção móvel. Ele foi feito para ser montado e desmontado. Enquanto que o templo era um lugar fixo. O templo, ele foi construído no Monte Moriá, lá em Jerusalém, também chamado Monte Sião, na eira de Ornã, o Jebuseu. Foi um lugar também não escolhido por Davi, foi escolhido por Deus. Nós vemos essa determinação lá no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Nós encontramos aqui no capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. Naquele episódio daquela peste que veio sobre Jerusalém, porque como castigo, porque Davi havia
numerado o povo, Deus se mostrou um anjo, Davi viu um anjo na eira de Ornão Jebuseu, que ficava ali próximo ao seu palácio, e ele então entendeu, e Deus mandou que ele fosse ali efetuar um sacrifício. E quando foi feito o sacrifício, a ira de Deus se aplacou. E aí então se entendeu que este era o lugar que já estava previsto lá na lei, que Deus escolheria um lugar para que se fizesse a sua adoração. Está lá em Deuteronômio capítulo 12. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Né? Deuteronômio 12, 5 e 6. É por isso que o judeu não constrói templo em lugar nenhum. Porque o lugar escolhido por Deus foi lá, no Monte Moriá, na eira que era de Ornão Jebuseu. É ali que Deus escolheu o lugar. Foi ali que Deus mandou que se construísse o templo, foi ali que Salomão construiu, depois foi ali que Zorobabel construiu e que Herodes reformou. É por isso que o judeu não construiu o templo até hoje, porque lá hoje, os irmãos sabem, existem as duas mesquitas, Al-Aqsa e o Domo da Rocha, aliás, Al-Aqsa e a mesquita de Omar, né? Al-Aqsa é o Domo da Rocha, então eles não constroem em nenhum outro lugar. Por isso que eles consideraram uma abominação esse templo de Salomão que foi construído aqui em São Paulo. Porque isso vai contra a ordem de Deus. O lugar já é escolhido por Deus. Por isso que não podemos acreditar nessa doutrina de inovações. Mas o tabernáculo ele era feito para ser montado e desmontado. O templo não, é um lugar fixo, onde edificado no lugar escolhido por Deus. Essa é a primeira diferença, e daí decorrem muitas outras. Né? O fato, por exemplo, do tabernáculo ser montado e desmontado, explica por que a sua cobertura era de tecidos, de peles e de pelos. Já no templo nós vamos ter um teto. As paredes no tabernáculo, na parte coberta, eram de madeira. Já no templo vão ser de pedra. Porque uma construção é móvel, outra construção é fixa. Por isso que no templo nós vamos ter cenáculos, recâmaras, que são cômodos, quartos, salas. Por quê? Porque é um lugar fixo. E, portanto, toda a administração, todo o corpo de funcionários, de servidores, de sacerdotes, de levitas, tudo tem que ficar ali, armazenado, guardado, fixado, coisa que não acontecia no tabernáculo. Né? Segunda diferença, nós já falamos dela, é a questão do modelo. Né? Deus entregou a Moisés a planta do tabernáculo. Aqui Deus inspirou Davi o risco. E é interessante que modelo lá em Êxodo 25 e 9, e aqui o risco em 1 Crônicas 28 e 11, é a mesma palavra em hebraico, tabnit. Então, na verdade, na nossa tradução, um está traduzido para o modelo, o outro para o risco, mas é a mesma palavra. Né? Isso mostra que o templo também era uma réplica do santuário celestial, assim como o tabernáculo. Mas aqui eu tenho uma certa participação humana. Eu até coloquei aí no nosso esboço que aqui nós temos um paralelo do tabernáculo com o templo, com um paralelo com as duas tábuas da lei. As primeiras tábuas da lei, os irmãos sabem que houve duas tábuas das leis, né? Duas remessas, né? A primeira tábuas da lei, que eram duas tábuas,
foram lavradas e escritas por Deus. E Moisés as quebrou no episódio do bezerro de ouro. As segundas tábuas da lei, elas foram lavradas por Moisés e escritas por Deus. O conteúdo era o mesmo, a lei era a mesma, mas aqui eu tenho uma participação humana. Aqui é a mesma coisa. O tabernáculo, todo ele elaborado diretamente por Deus. Enquanto que o templo, ele teve uma participação humana, né? Davi teve uma certa criatividade. Isso no primeiro templo. No segundo templo, mais ainda, né? Não há notícia de nenhuma planta, de nenhum modelo. Eles procuraram reproduzir o primeiro templo, mas ele saiu diferente, até menor num primeiro momento. E depois nós vemos que a reforma de Herodes, como Flávio Josefo nos mostra, houve uma participação do próprio Herodes, né, na elaboração. Terceira diferença é o tamanho. O tabernáculo era bem menor do que o templo, o primeiro templo. E o segundo templo, a princípio menor do que o primeiro, foi ampliado na reforma de Herodes e ficou maior do que o primeiro templo. A diferença aí é mais ou menos 30 vezes. O tabernáculo era 30 vezes menor do que o templo de Salomão. O templo de Zorobabel foi menor um pouco do que o templo de Salomão, mas depois da reforma de Herodes, o templo ficou maior do que o templo de Salomão. E o que significa esta modificação de tamanho? Aí é interessante. O tabernáculo foi construído no deserto para o povo de Israel, para que o Senhor habitasse no meio dos filhos de Israel. O povo de Israel acampava em torno do tabernáculo. Quando o tabernáculo esteve em Siló, e era o mesmo tabernáculo do deserto, as escavações arqueológicas mostram que o lugar mais provável onde ele ficava era fora dos muros da cidade de Siló, exatamente para ser acessível a todos os israelitas. Para Israel. Agora, o templo, ele já traz uma outra concepção. O templo, diz o profeta Isaías, capítulo 56 e 7, era casa de oração para todas as nações. O próprio Salomão, quando ele ora, porque alguém pode dizer, Isaías profetizou lá bem depois, quando o templo já estava perto até de ser destruído, e também Isaías 56 e 7 fala a respeito do milênio, mas na dedicação do templo, na sua oração, Salomão mostra este propósito de o templo servir também para os gentios. Olha lá, 2 Crônicas 6 e 32. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então os irmãos percebam que este templo maior é para que o templo fosse casa de oração para todos os povos. Aqui nós temos uma tipologia interessante. Deus vai, na revelação progressiva, mostrando que a salvação é para todos os homens, não apenas para Israel. Israel deveria ser a nação sacerdotal, mas a salvação é para todos. O templo foi construído maior para poder atender a
todas as nações, para que o estrangeiro também pudesse vir e adorar a Deus. E é interessante que no segundo templo, nós vamos ter uma área no pátio, que é o pátio dos gentios. É uma área que os estrangeiros poderiam livremente circular. Inclusive é nessa área que Jesus vai derrubar as mesas, porque era ali que ficavam os cambistas. Porque justamente por ser o pátio dos gentios, ali eles poderiam trocar as moedas estrangeiras que eram cerimonialmente impuras. Então, a dimensão maior do templo tem um sentido tipológico. O templo era a casa de oração para todas as nações. Era um tipo da igreja que congregaria judeus e gentios para que ambos tivessem comunhão com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. A quarta diferença entre o tabernáculo e os templos eram os construtores. Para construir o tabernáculo, somente israelitas foram chamados. Deus designou Bezaleel e Aholiabe, nós vimos no trimestre, e todos aqueles que Deus havia dado capacitação para aprender com Bezaleel e Aholiabe para construir o tabernáculo. As mulheres fiaram os tecidos, as peles, enfim, e eles é quem construíram. Então, foi Bezaleel, Aholiabe e a sua equipe. Somente israelitas. No templo, já não foi assim. No templo, nós vamos ver a participação de gentios na construção do templo. Se você pegar o primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 13, diz assim: E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. Então nós tivemos 30.000 israelitas. Mas além destes 30.000 israelitas, quando você encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13, você vai ver que o responsável pela construção era um mestiço. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hurão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Também, veja o versículo 17. E Salomão contou todos os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme a conta com os que o contara Davi, seu pai. E acharam-se 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Então nós temos 30.000 israelitas e nós temos mais de 150.000 estrangeiros que moravam em Israel, mas eram homens estranhos, eram estrangeiros, gentios. E Hurão-Abiú era um mestiço que foi mandado pelo rei de Tiro, Irão. Então nós temos a participação no templo de construtores gentios e judeus. Outra coisa também que é importante aqui, também ligado ao trabalho, que é outra diferença, a quinta diferença. O trabalho feito no tabernáculo foi exclusivamente voluntário. Ninguém recebeu nada para fazer o tabernáculo. Aqui não. Aqui o rei Salomão teve que pagar ao rei de Tiro uma quantia anual. Foram 7 anos de edificação. E o que diz 5 e 11 de 1 Reis? E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Então houve pagamento dos materiais
Por quê? Porque foi trazido madeira do Líbano, que era a melhor madeira que existia. Mas Salomão pagou. Os estrangeiros residentes em Israel praticaram um trabalho escravo, trabalho servil. Os 30 mil israelitas convocados pelo rei, pela lei do reino, também nada receberam. Mas ele teve que pagar os materiais e praticamente o serviço de Irão Abiú e de todos aqueles que o assessoravam e que tinham vindo de Tiro. Aqui também há um significado tipológico. Qual é o significado tipológico? É de que os gentios também participam da salvação. A salvação, o templo, nós somos templo do Espírito Santo. A igreja, ela é formada de judeus e gentios. Então a participação de gentios no templo também contribui, tem esse significado tipológico, o mesmo significado das dimensões do templo. Mas alguém pode dizer, mas irmão Caramuru, o segundo templo só foi construído por israelitas, por judeus. Porque os samaritanos quiseram participar e não puderam, não foi deixado que eles participassem. É o que está lá no livro de Esdras. No livro de Esdras, no capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, irmão Caramuru, o segundo templo não significa participação de gentios. Não tem esta tipologia. Ledo engano. Tem sim esta tipologia. Por quê? É verdade, não havia estrangeiros que construíam, mas a ordem de construção veio de um rei gentil, o rei Ciro da Pérsia. O segundo templo foi construído por ordem de um rei gentil. Tanto que houve todo aquele problema. Começou a construção, parou, porque o rei Cambises, chamado de Artaxerxes aqui no livro de Esdras, mandou parar. E depois recomeçou a construção, porque o rei Dario I da Pérsia, mandou recomeçar a obra. Autorizou a reconstrução. Então a participação gentílica está na própria ordem. Sem falar que a reforma feita por Herodes, e Flávio Josefo mostra muito bem, que Herodes colocou 30 mil operários. Josefo não diz que eram só judeus. Então nós presumimos que eram tanto judeus quanto gentios que trabalharam na reforma do segundo templo. Então também na construção nós vemos a tipologia do templo como uma casa de oração para todos os povos. Tanto que até mesmo os gentios contribuíram para a sua construção. Uma sexta diferença, nós já vimos aqui, o templo possuía outras dependências além do tabernáculo. O tabernáculo ele só tinha as peças do culto, né? Tinha as cortinas, a tenda da congregação, o altar, a pia, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e no lugar santíssimo a arca. Era isso que existia no tabernáculo. No templo não, no templo nós vamos ter estas peças, mas nós vamos ter também quartos, salas, andares, né? A Bíblia fala que foram 3 andares construídos, onde havia sala para tesouraria, sala para armazenagem das ofertas que eram dos sacerdotes,
dos dízimos, né, que eram trazidos, sala para os sacerdotes. No segundo templo também nós vamos ter várias salas. No nosso esboço nós colocamos aí uma planta do segundo templo, né? Joséfo disse que havia 60 cômodos no primeiro templo. O segundo templo tinha mais ainda, né? Então, tudo isso mostra aí que era... Por quê? Porque era um lugar que não era só de culto e adoração, mas acabou sendo até uma sede no segundo templo. O Sinédrio, que era a maior autoridade da nação israelita, ele se reunia dentro do templo. Tinha um lugar lá onde ele se reunia. Foi onde Jesus foi levado para ser julgado, lá no Sinédrio, que era lá no templo, né? Então, nós temos aqui várias essas coisas, esses acréscimos aí. As próprias peças do tabernáculo para o templo têm modificação. Que modificação nós temos, irmão Caramuru? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar que no templo nós vamos ter uma peça que não existia no tabernáculo, que é chamado de mar de bronze. Era um grande reservatório de água. Como o templo era muito grande e como havia necessidade da purificação dos sacerdotes, não dava para eles ficarem com uma pia só, como era no tabernáculo. Então, em razão das dimensões do templo ser um lugar fixo, que as pessoas tinham que ir até o templo, o tabernáculo ali estava onde o povo estava acampado. Por causa disso, foi construído um mar, é chamado Mar de Bronze. É um grande reservatório de água, né, redondo, onde se colocava água, e esta água que abastecia as pias de bronze. Porque aí vem uma outra diferença. O templo, ele tinha 10 pias de bronze, 10 mesas dos pães da proposição e 10 candelabros. Então no tabernáculo você tinha uma pia de bronze, uma mesa dos pães da proposições, um candelabro. No templo, nós vamos ter um só altar de sacrifício, que é bem maior do que o do tabernáculo, mas nós vamos ter 10 pias de bronze, e nessas 10 pias de bronze eram abastecidas por água vinda deste mar de bronze. De bronze, porque no pátio o metal é o bronze ou o cobre. Isso não foi mudado, né? Foi feito um outro altar de sacrifício. O Irão Abiú fez um novo altar, muito maior do que o primeiro, mas era de bronze. Porque é o metal do julgamento. A gente já viu até no primeiro apêndice, que corresponde ao capítulo 11 do livro de apoio, quando a gente falou da estrutura e materiais do tabernáculo. Então, este mar de bronze este reservatório redondo, ele ficava debaixo de uma peça, de um sustentáculo, que também era de bronze e no qual havia figura de touros, figura de bois, né? Nas extremidades e embaixo. Embaixo você tinha bois. Era o sustentáculo deste mar de bronze. O boi foi colocado ali, simbolizando o serviço, né? O animal de serviço, por excelência, era o boi. Tanto que na lei, quem matava um boi tinha que restituir quintuplicado. E quem matasse qualquer outro animal restituía, furtasse, né? Não matasse, furtasse, tinha que restituir só 4. Porque o boi era considerado o animal de carga por excelência, o exemplo de serviço. O que significa este muro de bronze cercado de figuras de bois e sustentado por figuras de boi? Significa que o serviço na obra de Deus tem de ser feito em santidade. O animal por excelência, mas era no reservatório de água que fala da purificação. Nós estudamos, a pia de bronze simboliza a santificação. Não há serviço a Deus sem santidade, sem santificação. É esta a tipologia do mar de bronze. Por que 10 pias de bronze, 10 mesas dos pães da proposição, 10 candelabros? Primeiro por causa do tamanho do templo, mas por que o número 10? Aí nós vamos encontrar discussões entre os
os estudiosos em numerologia bíblica. O número 10 é considerado o número perfeito, porque é 3 mais 7. 3 o número de Deus, o número da Trindade, 7 o número da perfeição. Então 10 é o número da totalidade perfeita. Então aqui também o número 10 fala da perfeição da obra salvadora que abrange tanto os judeus quanto os gentios. Outros acham que o número 10 significa o número da provação humana. José viu, foram 10 irmãos de José que o traíram. Isso mostra bem a questão da provação humana. Mas o número 10, então, significaria isto. Significaria a provação que o servo de Deus tem na terra enquanto espera a manifestação da glória de Deus. E o número 10 também significaria resistência. Justamente a firmeza e constância que se exige, a resistência ao mal para chegarmos à glória de Deus. Então esses seriam os significados do número 10. Também uma outra diferença entre o tabernáculo e os templos é que havia um pórtico, um portal de entrada no templo. No tabernáculo nós sabemos que a cobertura ela era de tenda. Era uma cobertura para entrar no tabernáculo, uma cobertura de tecido, de azul, púrpura, carmesim e nenhum fino torcido. Agora, numa construção fixa, você não vai ter tecido como porta, mas você vai ter um grande pórtico. A Bíblia diz que havia um grande pórtico lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 3. 1 Reis, capítulo 6, versículo 3. Nós vamos encontrar: e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Então aqui uma outra diferença. No templo havia janelas, o que não havia na tenda da congregação na época do tabernáculo. O pórtico era enorme. O pórtico era grande, justamente para que, revestido de ouro, para que todos pudessem entrar. Então, o pórtico tinha o mesmo significado da cobertura da porta do tabernáculo. Pleno acesso do homem a Deus. Deus quer que o homem se aproxime dele. E neste pórtico havia 2 colunas no templo de Salomão. Uma coluna chamada Jaquim e outra chamada Boaz. Jaquim quer dizer, ele estabelece. E Boaz quer dizer, nele está a força. Ou seja, embora Deus queira que nós nos aproximemos dele, nós devemos estar cientes de que nós só nos aproximamos dele porque ele quer e porque ele nos sustenta, porque ele estabeleceu o plano da salvação, porque ele nos dá força. Nós não merecemos estar diante da presença de Deus, mas Deus quer que nós estejamos com ele. E é interessante que nessas colunas, que eram muito belamente trabalhadas, foram feitas por Hurão-Abiú, nestas colunas nós temos lírios, nós temos romãs e nós temos lírios e romãs, enfeitando. Então, ali no capitel, na cabeça. Os lírios simbolizam na Bíblia o favorecimento do fiel às coisas divinas. Os lírios, sempre quando eles são mencionados no livro de Cantares, eles são mencionados sempre junto ao esposo e favorecendo o ambiente em que está o esposo. Então fala da fidelidade, para nós sermos favoráveis a Deus, para nós deixarmos Deus nos usar. E as romãs falam da frutificação. Até hoje, romã tem a ideia, de prosperidade. Então fala que do fiel é aquele que dá o fruto do Espírito. Então, ser fiel, porque o servo de Deus,
ele é estabelecido por Deus, fortificado por Deus, e por isso ele é um instrumento que favorece a ação de Deus no meio dos homens, e ele produz o fruto do Espírito. Outra diferença que nós já falamos aqui, né, é que dos materiais, né, você tem as paredes de pedra. Aliás, o templo foi construído com pedra e madeira, basicamente, e os metais das peças. Pedra e madeira, senão vai ter tecidos, né, nem peles, nem pelos. Né? Só o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Aí se mantém o véu. Mas fora isso, nós vamos ter paredes. As paredes eram de pedra e as pedras se encaixaram perfeitamente. A Bíblia diz que não houve uso de martelo nem de ferramenta na construção do templo, porque uma pedra encaixava na outra. Exatamente o mesmo simbolismo das tábuas, que se encaixavam umas nas outras, falando da unidade da igreja, da unidade do povo de Deus. E as paredes foram revestidas de ouro e de madeira. A madeira utilizada aqui não era mais a acácia, que era a madeira encontrada no deserto, né? O cetim ou acácia. Aqui a madeira vai ser o cipreste ou o cedro. Madeiras nobres que vêm do Líbano. Madeiras duradouras e resistentes. Madeiras que, além de serem resistentes, não ficavam facilmente deterioradas, eram duradouras. Isto fala da firmeza e da constância que deve ter o servo de Deus. Nós, como pedras vivas do edifício de Deus, devemos resistir ao diabo, ser firmes e constantes. Também no primeiro templo nós vamos ter o pátio dos sacerdotes. Nós vamos ter 2 pátios no primeiro templo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 9, nós encontramos isto. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. Então havia portas cobertas de cobre que passavam do pátio geral, que é o pátio do povão, para o pátio dos sacerdotes. No tabernáculo nós já tínhamos essa divisão, mas não especificada no espaço. Porque os irmãos lembram que nós vimos que todas as pessoas vinham até o altar. Do altar para frente, só os sacerdotes frequentavam, porque se subia a rampa do altar, o próprio sacerdote é quem fazia o sacrifício, e só ele é que se lavava na pia. Então o povo só vinha até a rampa do altar. Então já havia uma divisão de espaço no pátio, no templo do tabernáculo, entre o sacerdote e o resto do povo. Aqui na construção do primeiro templo, isso ficou evidente. Ficou evidente. Nós temos aí já um pátio dos sacerdotes e o pátio geral. No segundo templo, nós vamos ter uma maior divisão. No segundo templo, nós vamos ter o pátio dos gentios, que eu já falei aqui, onde os estrangeiros podiam frequentar. Depois tinha uma pequena mureta chamada soreg, que separava o local dos gentios para o local dos judeus. É por isso que Paulo diz que Cristo veio e derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Paulo usa a figura da parede do templo, desse murinho, né, que separava o pátio dos gentios do pátio dos israelitas. E esse pátio dos israelitas era dividido. Você tinha o pátio dos homens e o pátio das mulheres. E depois você tinha o pátio dos sacerdotes. Isso mostra bem a tipologia dessa separação dos pátios. Mostra o quê? Que durante a lei havia o pecado. E o pecado fazia a separação entre Deus e os homens e entre os homens entre si. Mas Jesus vem e na igreja, em Cristo, diz Paulo, não há judeu nem gentil, não há macho nem fêmea. Todos agora
estão unidos e em comunhão com Deus. Esta separação que existia, mas não era fisicamente delimitada no tabernáculo, que é fisicamente delimitada no primeiro templo, mas só entre os sacerdotes e o resto das pessoas. E no segundo templo, que há a separação do sacerdote, dos homens e mulheres israelitas e dos gentios, isso tudo demonstra a necessidade do Salvador para reunir novamente, a tornar congregar nele todas as coisas, para congregar todas as coisas a Deus. Outra diferença que nós vamos ter entre o tabernáculo e os templos é que no templo, no primeiro templo, nós vamos ter querubins. Mas nós temos querubins lá na arca, na tampa da arca, irmão Caramuru? Tem. Mas além desses querubins da tampa da arca, no primeiro templo, Salomão mandou construir 2 querubins que ocupavam a área de cima do lugar santíssimo. Esses 2 querubins ficavam ali pendurados, olhando para baixo, e uma asa de uma extremidade à outra do lugar santíssimo. Esses querubins eram de madeira de oliveira e foram revestidos de ouro. Isso é o que diz a Bíblia, né? Alguns escritos dizem que ele era de ouro maciço, mas a Bíblia diz que eles eram de madeira de oliveira e revestidos de ouro. Nós encontramos isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Aliás, capítulo 3. Né? Ele fala aí que os querubins, eles foram cobertos de ouro. E lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, capítulo 6, versículo 23, diz: e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E lá em Crônicas diz que eles foram cobertos de ouro. Com base nesses querubins, os católicos romanos defendem o uso de imagens nas igrejas. Aliás, esse uso de imagens nas igrejas foi confirmado no segundo concílio de Nicéia em 787, né, quando se permitiu o uso de imagens no culto cristão. Nós já vemos ali que o desvio espiritual já se apresentava. Isto não é argumento para isso, porque os querubins não eram sequer vistos, porque eles ficavam no lugar santíssimo. Uma asa, as asas dos querubins eram exatamente de uma parede à outra do lugar santíssimo. Ninguém nunca viu os querubins, a não ser o sumo sacerdote, se olhasse para cima no dia da expiação. Então não era um objeto de culto nem de veneração. E por que foram construídos esses querubins? Porque Deus aprovou. E Deus aprovou, porque a glória de Deus encheu o templo no dia da inauguração. Porque os querubins apenas reforçam a ideia que já existia na tampa da arca. Ou seja, de que a glória de Deus é inacessível ao homem por causa do pecado. Quando o homem pecou, Deus pôs querubins no jardim do Éden para impedir que o homem pudesse lá retornar, porque havia perdido a comunhão com Deus. Os querubins são seres que estão na glória de Deus. E a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então os querubins ali estão mostrando, reforçando a ideia de que o homem precisava de um Salvador para poder entrar novamente em comunhão com Deus e para ter acesso à glória de Deus. Só quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, é que nós voltamos a ter acesso à glória de Deus. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz que agora nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. O trono da graça é uma expressão que fala do local onde estava a arca. Os querubins existiram no primeiro templo. No segundo templo não havia querubins. Outra característica que nós vemos no templo
que não tinha no tabernáculo é que o templo foi construído no Monte Moriá, o monte do templo, e a construção é de tal maneira que você chega no pátio, o pátio dos gentios é mais baixo do que o pátio dos israelitas, que é mais baixo do que o pátio dos sacerdotes, e que é mais baixo do que o santuário propriamente dito, onde está o lugar santo e o lugar santíssimo. Ou seja, há um movimento ascendente. O tabernáculo não, era plano. Mas aqui há um movimento ascendente. A nos indicar o quê? Aquilo que Salomão mesmo escreve lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Aproximar-se de Deus é subir, é ir para cima, é pensar nas coisas de cima. Distanciar-se de Deus é descer, é estar mais longe do Senhor. Então essas são as principais diferenças entre o tabernáculo e os templos. Agora, rapidamente vamos falar as diferenças entre os dois templos. O primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo, construído por Zorobabel, reconstruído por Herodes, ele reformado por Herodes, melhor dizendo, ele foi destruído por Tito no ano 70. Quais eram as principais diferenças entre os dois templos? Primeira, a gente já falou aqui algumas diferenças, né, mas vamos reforçá-las agora. Primeira diferença, o segundo templo não tinha arca. Não teve arca no segundo templo. A arca desapareceu quando o primeiro templo foi destruído. No segundo livro dos Macabeus, que é um livro apócrifo, não tem autoridade, não é inspirado, o escritor diz que há um documento que diz que Jeremias enterrou a arca no monte do templo. Ele nem diz que aconteceu. Ele diz que há um documento que diz isso. No Talmud, é dito que Josias, o rei Josias, escondeu a arca. Antes mesmo que o templo fosse destruído, e o templo foi destruído alguns 20 e poucos anos depois da morte de Josias. Mas o fato é que ninguém sabe onde está a arca. Ela não está elencada entre o material que foi mandado para a Babilônia, e seria mencionada se tivesse ido para a Babilônia, porque seria um troféu de guerra, né? E o segundo templo não teve arca. Essa é a primeira grande diferença. Segunda diferença, no segundo templo, o fogo do altar não foi acendido por Deus. No tabernáculo, quando Arão fez o primeiro sacrifício, veio o fogo do céu que acendeu o altar de sacrifício e consumiu o holocausto. No primeiro templo, quando Salomão dedicou o templo, também veio fogo do céu, acendeu o novo altar que tinha sido construído por Irão Abiú e que consumiu o holocausto. Mas quando houve a inauguração do segundo templo, o fogo não apareceu. Talvez por isso os mais antigos começaram a chorar, porque quando foi inaugurado o templo, não houve a manifestação de Deus. O fogo, portanto, não era de origem divina. Terceira diferença, também ligada aqui, que eu já falei. Quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Moisés e Arão não puderam entrar na tenda da congregação. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória de Deus encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Mas quando o segundo templo foi inaugurado, nada disso aconteceu. A glória de Deus esteve ausente do segundo templo. Estes três fatores, não ter arca, que era o símbolo da presença de Deus, não ter havido a manifestação da glória de Deus na inauguração, e o fogo não ter vindo do céu, nos mostram que
o primeiro templo, Deus estava mais presente do que no segundo. Então por que o profeta Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira? Se na primeira Deus se manifestou, no primeiro templo, e no segundo não. É porque o segundo templo teria a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus frequentou o segundo templo. E ele é o Rei da glória. Ele é a esperança da glória. Então a glória de Deus não poderia vir, porque viria o próprio Deus com a sua glória. O que disse João? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Foi por isso que a glória de Deus não veio no segundo templo. Não é porque Deus não aprovou a construção do segundo templo. Pelo contrário, Deus levantou 2 profetas para que o povo construísse o segundo templo, Ageu e Zacarias. Mas é porque o próprio Jesus compareceria, trazendo a glória de Deus. Por isso também não veio fogo do céu para os sacrifícios. Por quê? Porque Jesus morreria e o seu sacrifício perfeito faria rasgar o véu de alto a baixo no segundo templo. Por isso Deus não se preocupou em mandar o fogo para os sacrifícios, porque no segundo templo, ele próprio, na pessoa de Cristo, morreria por nós num sacrifício perfeito. E o terceiro ponto é a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Deus conosco. É Jesus. Não tinha arca porque teria Jesus. Onde tem Jesus não tem arca. Lembre-se disso. Tem gente indo em igreja atrás de arca. Mas onde tem Jesus não precisa ter arca. E Deus prova isso, porque no segundo templo não havia arca. No segundo templo havia as coroas sacerdotais, que não havia no primeiro templo. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 6, versículo 12, nos fala deste episódio. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Elém e de Tobias e de Gedaías e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. 3 homens vieram de Babilônia, Eidai, Tobias e Gedaías, trazendo ouro. E Deus mandou que o profeta Zacarias mandasse que eles fizessem 2 coroas e colocassem na cabeça do sumo sacerdote Josué. E depois guardassem estas coroas como um memorial, dizendo que o homem chamado Renovo viria àquele templo para dominar, para reinar e ser sacerdote. Por isso que são 2 coroas sacerdotais, até a Nova Almeida atualizada, que é essa nova tradução que estão querendo transformar em tradução oficial das Assembleias de Deus, fala de uma coroa só, mas são 2 coroas, porque fala do rei e do sacerdote. Jesus é rei e sacerdote. Então, no segundo templo, nós tínhamos estas coroas que serviam como um memorial, como uma lembrança, um aviso de que o Messias viria naquele templo. Outra característica no segundo templo, diferença do primeiro, é que no primeiro templo você tinha os profetas. Você vê Jeremias profetizando na porta do templo, você vê vários profetas profetizando ali no templo, mas no segundo templo nenhum profeta profetizou. Houve o silêncio profético. Malaquias profetizou quando o segundo templo já estava de pé. Dizem os estudiosos nos dias de Esdras ou um pouco depois. Mas para denunciar o menosprezo que o povo tinha para com o templo. Ageu e Zacarias profetizaram para a construção do segundo templo. Então o segundo templo, ele nunca teve profeta que profetizou nele. O único que profetizou nele foi Jesus. Nem João Batista, porque João Batista ficava no deserto.
Por quê? Só foi para o segundo templo o profeta como Moisés, que iria ensinar o povo, falar as palavras do povo. E se o povo não ouvisse, Deus iria requerer do povo não ter ouvido as suas palavras. É por isso que Jesus chora quando ele entra em Jerusalém pela última vez. Ele vai para o templo, as pessoas pedem, os fariseus pedem para que Jesus mandasse a multidão calar, porque estava dando hosanas a ele, filho de Davi, e ele chora, sai dali e chora. Por quê? Porque eles rejeitam, eles não ouvem a Jesus. Perdem a oportunidade de crer em Jesus. O único profeta que profetizou naquele tempo foi Jesus. O primeiro templo foi construído numa época de paz, de abundância, de riqueza. Era o reinado de Salomão. O segundo templo foi construído sob aflição, quando o povo estava servindo o rei da Pérsia. O povo pobre, porque só voltou do cativeiro os mais pobres que voltaram. Com muita dificuldade que eles pagaram o pessoal lá do Líbano para trazer madeira para construir. Eles até pararam de construir, passavam por dificuldades financeiras. O profeta Ageu denunciou essas dificuldades como um castigo divino pelo desprezo. E Deus prometeu que iria multiplicar as finanças dos judeus se eles construíssem um templo, para mostrar que eles construíram numa época difícil, né? Por isso mesmo o segundo templo não veria Jesus como o rei, mas como o servo sofredor. O primeiro templo foi construído de cima. Né? Por quê? Porque foi construído na época de riqueza, com uma planta sob inspiração de Deus, com a demonstração da presença de Deus, enquanto que o segundo templo foi construído de baixo. Não houve nenhuma orientação divina para a construção. A construção foi feita com aflições, com perseguições, e a presença de Deus não se mostrou evidente no começo, pelo menos. O primeiro templo é o final da conquista da Terra Prometida. Quando Salomão constrói o templo, Israel está nos limites prometidos por Deus a Abraão. Depois de séculos, Israel conseguia dominar a porção de terra que Deus tinha prometido para Abraão. Era um país respeitado, forte e soberano. Já o segundo templo, ele é construído antes mesmo que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. O templo é construído num lugar que está sob domínio dos estrangeiros. Os judeus estão na sua terra, mas como servos, como está escrito lá no livro de Neemias. No primeiro templo, a santificação termina com o templo. No segundo templo, a santificação começa com o templo. Porque no segundo templo viria Cristo, aquele que nos santifica e que nos faz santos. E por fim, o primeiro templo foi destruído por causa da idolatria. Vocês veem todos aqueles 40 anos finais em que Jeremias prega para o povo por causa da idolatria do povo. Foi isso que destruiu o primeiro templo. O segundo templo foi destruído pelo ódio do povo. O ódio contra Cristo, a rejeição contra Jesus. Queriam matá-lo por inveja. E é interessante que quem diz são os próprios rabinos judeus. Eles que não reconhecem Jesus como Messias, dizem que o pecado que destruiu o primeiro templo foi a idolatria. E o pecado que destruiu o segundo templo foi o ódio infundado. E é interessante para nós encerrarmos. Os próprios rabinos judeus entendem que nos 40 últimos anos do segundo templo, a presença de Deus cessou. E o que aconteceu nesses 40 últimos anos do templo? Foi exatamente depois do sacrifício de Cristo.
40 anos depois do sacrifício de Cristo, o templo é destruído, como o próprio Jesus havia profetizado. Porque o templo perdeu a sua razão de ser no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque aí veio o sacrifício perfeito, que tirou o pecado do mundo. E por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não havia mais necessidade do templo. Porque agora, todos nós, podemos ter Cristo em nós e nos tornar morada de Deus no Espírito. Estas são as diferenças entre os templos e o tabernáculo. A diferença entre os dois templos. Todos eles apontando para a obra redentora de Cristo. Amém.